eu vi a mão de Deus desde o início, sabe? Mostrando, incomodando. Eu vi a mão de Deus também abrindo portas para que se chegasse à conclusão. E ao mesmo tempo também eu posso te falar que eu vi a mão de Deus fechando portas, sabe? Aí caiu por terra todo aquele cristianismo triunfalista, que você pode tudo, que você declara, que você faz, que você é cabeça e você não é cauda. Eu pude acreditar que não. Debaixo do sol, Deus olha para todo mundo com misericórdia. Ele olha, não tem o Hércules, não tem a Carla, não tem o médico, aquele mais humildezinho, sofredor lá. Nós somos, diante de Deus, somos iguais. O que eu acreditei, e aí eu vi a diferença do que você acreditar em Deus, servir a um Deus, é a forma que Deus te conduz em toda essa situação, sabe? Durante o processo. Durante todo o processo. Deus foi muito fiel com a gente. Na tristeza, na angústia, na aflição, na tribulação, Deus estava presente, sabe? No maremoto, no terremoto, Deus estava presente. A mão dele, aí me recordo muito do Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, né? Socorro bem presente nas tribulações. Pode. E você experimentou isso? Experimentei, sabe? Hoje eu posso olhar para trás e ver as misericórdias que Deus teve com a minha vida, com a vida da minha esposa, do meu outro filho. Não abrandou a dor, é uma dor que você sente na época, mas interessante a forma de você sentir essa dor, sabe? A paz interior, hora nenhuma, Deus não nos deixou desesperar. Deus sempre usou pessoas. Por isso que eu acho que a vida cristã ela é diária, ela não é uma coisa fantástica, ela não é uma coisa sobrenatural apenas. O sobrenatural de Deus age. Deus, quando quer curar, Ele cura. E quando Ele não quer curar, Ele não cura. Ele coloca pessoas na sua vida, Ele coloca gente na sua vida, Ele coloca gente que serve ao Senhor na sua vida e gente que nem acredita em Deus, Ele coloca na sua vida. Então, o que eu aprendi de tudo isso? É louvar esse Deus que me conduziu nesse tumulto, nessa tempestade, olhar para trás e aprender a valorizar o sofrimento das pessoas, não às vezes um sofrimento como o meu, uma perda, mas às vezes o sofrimento que eu tive pode ser igual ao de uma pessoa que tem uma depressão, uma pessoa que teve um relacionamento quebrado. Eu comecei a entender que esse Deus ele tem que estar presente e Ele quer estar presente nesses relacionamentos, sabe? E eu entendi também a grande misericórdia de Deus com o que a gente chama de igreja, que é corpo de Cristo, é povo de Deus. Essa presença da igreja, essa presença da noiva que a gente acredita, que é a noiva de Cristo, que é a igreja, o reino de Deus, a forma como a igreja leva esse reino de Deus, leva a bondade, a misericórdia, a mansidão. Então, a igreja do Senhor esteve presente no nosso sofrimento. E eu incentivo assim, aqueles cristãos que entendem, que têm um chamado, que conhecem ao Senhor Jesus, que não fiquem na sua zona de conforto, na sua benevolência de estar somente ao lado dos seus. Vai ao lado daquelas pessoas que estão sofrendo. Às vezes um sofrimento que para você não valoriza, uma coisinha simples, mas para ela pode ser uma coisa muito grande, sabe? Pode ser muito para quem vai receber. Para quem está recebendo. Então, ore por essa pessoa, interceda ao Deus. A gente não pode ser conformista. Se você está passando por um sofrimento, não acredita que Deus também vai ser, como Ele colocou para mim, Ele fechou as portas, para você, necessariamente, Ele pode curar a sua doença, Ele pode dar outro destino, mas é para a honra e glória do nome dEle, sabe? Então, se você está passando por esse sofrimento, queria que você se colocasse diante de Deus, pede ao Senhor, Ele vai te dar uma resposta. A resposta de Deus nem sempre é a que a gente quer, mas com certeza é melhor para a sua vida, sabe? Isso, hoje eu olho para trás, eu vejo as misericórdias do Senhor, elas se renovaram na época, elas se renovam diariamente na minha casa. Amém. Amém. Hércules, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui conosco. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Você é uma pessoa que tem podido levar a outras pessoas daquilo que você tem recebido do próprio Deus. Você tem compartilhado com o seu semelhante. Que Deus continue te abençoando na sua vida profissional, como pai, esposo, a sua família. Amém. E você, amiga, amigo, continue conosco, porque Deus ainda tem muito a falar ao seu coração. Lidando com as perdas da vida. Este é o assunto do Palavra Amiga de hoje com o reverendo Walter Moura.
Olá, estamos mais uma vez juntos aqui nesse dia e chegando até a sua casa, mas você também chegando no nosso coração, e é sempre uma alegria poder compartilhar um pouco da vida do Evangelho para a nossa vida humana dentro dessa realidade do dia a dia. Hoje com essa temática tão nossa, né? Tão presente no nosso coração, que é essa questão do sofrimento humano, diante dos cenários os mais diferentes e complicados da vida, às vezes tão difíceis de serem superados, às vezes tão lentos para serem superados, às vezes parece até impossível de superá-los. Mas nessa entrevista que você acabou de ouvir agora e participar, a gente vê que quando tiramos uma média, a dor e o sofrimento, ele é único para cada ser humano, cada pessoa. É muito provável que talvez diante do quadro de sofrimento de alguém, você olhe para o seu sofrimento e chegue à conclusão talvez até de que o seu seja menos penoso do que o outro. A questão não é para quem pesa mais. A questão é que o sofrimento é uma realidade na nossa vida. Ela pega cada um de nós quando a gente menos espera. Ele visita o nosso coração, visita a nossa família, visita, enfim, as circunstâncias da nossa vida, quando a gente menos espera. Ninguém deseja isso, ninguém quer, ninguém se programa para o sofrimento. Ele simplesmente atravessa o nosso caminho e nos traz um grande desafio. Essa é a verdade. Não só o sofrimento, não só a marca que ele impõe sobre a nossa vida, mas sobretudo um desafio. E é interessante quando pensamos no desafio que o sofrimento nos traz, porque quando pensamos nesse desafio, nós chegamos à conclusão de que sofrimento na nossa vida não só marca em cada um de nós uma realidade presente, impactada por aquilo que cruzou a nossa existência. Ele também não deixa só um passado. Pelo contrário, ele nos coloca sempre diante dos olhos um futuro, porque ele diz para nós o seguinte: como é que serão as coisas daqui em diante? Como é que eu vou encarar essa situação da nossa vida? Como é que eu vou atravessar por isso? E quando pensamos nesse atravessar, nesse caminhar à frente, nesse ter esperança, nesse procurar resposta de como as coisas vão acontecer, obviamente eu e você, apesar de toda a dor, no momento presente nós estamos pensando numa saída para o momento que temos pela frente. E há um versículo na Palavra de Deus que eu gostaria muito de deixar com a gente aqui nesse dia, diante de um quadro qualquer que você possa estar passando nesse instante, assim como Hércules, nessa entrevista, passou um dia na sua vida e ainda carrega a memória e as lembranças de um momento da sua vida, lembranças e memórias que ele não busca, elas estão presentes, elas nos encontram a cada momento da vida. Mas esse versículo eu gostaria de deixar com você, e diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não os conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha que coisa maravilhosa esse texto traz para mim e para você. Diante do quadro da vida, a questão não é perguntar por que sofremos. Vamos partir de um ponto específico importante para todos nós. Eu e você sofremos. Sofremos por qualquer razão. Algumas mais trágicas, outras mais leves. Mas cada peso de sofrimento tem para nós uma importância, uma carga particular e que nós precisamos entendê-lo e compreender os desafios que eles nos trazem. Nesse texto, uma coisa muito bonita, e se você parou para perceber um pouco no testemunho que ouvimos ainda há pouco, a grande questão é que atitude nós teremos diante do sofrimento. Como é que nós nos postaremos? Aonde vamos colocar o nosso coração, a nossa energia, a nossa força, os nossos desejos de superar? Aonde que nós vamos colocar tudo isso? Como é que nós vamos encarar essa situação? E a palavra de Deus, ela traz para nós, para mim, um princípio muito fundamental e importante, é perceber a presença de um Deus gracioso e amoroso em nossa vida. Óbvio, há muitas pessoas que podem querer não ver isso,
Há muitas pessoas que podem escolher um outro caminho.